nasceu, nossa avó nasceu no interior do Rio Grande do Norte, no sertão, numa cidade chamada Caraúbas, com a vida muito contadinha, né? Ele falou, eu saí em busca de um emprego e eu consegui gerar mais de 40 mil empregos na minha vida. Sempre gostei muito de fazer prova. E daí eu fui, assim, sem pensar e passei. E, assim, o mais legal é que eu recebo, assim, alguma, não um monte, mas, assim, eu já recebi pelo menos umas 15 mensagens de gente acima dos 40 que começou a fazer medicina inspirada, assim, nas coisas que eu escrevo, assim. Esse é o Papo Íntimo. Eu sei quanto a gente pode aprender com quem já chegou onde a gente quer chegar. Por isso eu vou abrir as portas da minha casa para compartilhar junto aos meus convidados reflexões que possam transformar outras histórias. Aqui você vai analisar a trajetória de grandes empreendedores através de uma conversa mais intimista, que normalmente não te contam. O propósito é te encorajar e mostrar que é possível e assim, quem sabe, inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. Hoje eu tenho a honra de conversar com duas mulheres inspiradoras que eu estava louca para trazê-las aqui. A gente tem algumas coisas em comum. Elas são a terceira geração de uma empresa familiar, a Riachuelo, e uma das maiores varejistas do Brasil. E elas, assim como eu, têm 3 filhos. Enfim, vai ser um papo muito bom. Uma oportunidade também, porque no caso, a Fernanda nunca fez um podcast, é o primeiro podcast dela. Só você para ela. E a Marcela, uma super inspiração, uma amiga querida, e é uma super honra ter vocês aqui na minha casa. Obrigada. Muito bom estar aqui. Muito bem-vindas. Bom, vou começar com você, Marcela. Você é a terceira geração, né? Nós somos de empresas familiares, temos grandes ídolos que são fundadores das empresas com as quais a gente tem orgulho, né, de ser herdeiras hoje. E você tem uma história em comum porque você trabalha na empresa, né? Você tem uma função lá. Eu queria entender qual que é a função que você tem na empresa, na Riachuelo. E eu queria que você contasse essa história do seu avô, que chegou no Brasil, como é que foi? Na verdade, ele nasceu no Brasil, né? Ele é nordestino. Ele é nordestino. Então, tem uma série de curiosidades. Eu queria que você contasse essa história que é tão linda. Tá, eu vou começar pela história dele. Que é muito mais legal que a minha, com certeza. Mas nossa avó nasceu no interior do Rio Grande do Norte, no sertão, numa cidade chamada Caraúbas, com a vida muito contadinha, né? Como era nessa época, a gente visitou até recentemente a casa dele, enfim, todo aquele imaginário de sertão mesmo foi o lugar que ele nasceu. Ele era o caçula de 4 irmãos e eles tinham muita curiosidade, porque é muito maluco, né? Isso assim, hoje a gente tem muito acesso à informação, aos lugares, né? Eu nunca fui pro Japão, mas eu consigo imaginar perfeitamente o que era o Japão. Ele queria muito sair de lá, ele entendia, assim, que ele só ia conseguir transformar a vida dele, a vida da família dele, se ele saísse de lá. Então ele sempre foi juntando, qualquer moedinha, assim, que ele ganhasse, tudo, os irmãos compravam uma bala, ele juntava. Teve uma quermesse na cidade dele, o governador foi, e a mãe dele chegou contando que tinha encontrado o governador, a mulher do governador, e que eles tinham sido super simpáticos e falaram assim, conte comigo. Isso ficou muito na cabeça dele de menino de 12 anos, né? E na primeira oportunidade que ele teve, ele pegou o dinheirinho dele, que ele tinha guardado, e pegou lá um pau de arara, foi para Mossoró e depois um trem e foi para Natal, pensando que podia contar com o governador. Pensando não, porque ele pôde até contar. A última moedinha que ele tinha quando ele chegou em Natal, ele pediu pra levarem ele lá, uma pessoa da estação de tem 12 anos. 12 anos. Um menino sardentinho, magrinho, pediu pra levar pra casa do governador, bateu na porta, o governador não tava, ele caiu no choro, né, porque acho que aí caiu meu Deus, onde eu tô, sozinho e tal. Aí o primo do governador, o tio do governador, chamaram o tio que tava lá, ele ficou, acho que mexido com aquele menino tão corajoso, né, e ajudou ele. Era a época da Segunda Guerra
E a Segunda Guerra, né, com todas as dificuldades que foi no mundo, em Natal era uma coisa muito diferente, porque não tinha guerra, claro, mas tinha o Forte Americano lá. Então era um lugar muito próspero pelos soldados que estavam lá, né, treinando tal, mas com muito dinheiro, jovens, animados, fazendo festa. Então era essa época próspera. E aí criou-se, né, um comérciozinho lá em volta dos soldados. Eles conseguiram um emprego pro meu avô, ele vendia relógios pro soldado perto desse forte, conseguiu um pensionato lá para ele dormir numa rede e tal. E foi nessas condições que ele começou. Aprendeu a falar inglês com soldados. Ele sempre foi muito encantado com os Estados Unidos, porque ele pensava de onde vem tanto dinheiro, tanta animação, tanto era muito diferente, né, da realidade dele. Quando acabou a guerra, ele tinha um chefe, que era o seu Moisés Ferman. Ele foi para Recife, ele era imigrante, mas ele foi para Recife, que era uma cidade maior. Vendeu esse mercadinho pro meu avô Preste Banana. Ele não tinha nem dinheiro para colocar a mercadoria, então ele colocava assim a brilhantina na frente, a caixinha da brilhantina atrás. Ele já tinha uma veia de varejo, né, assim, de entender que a prateleira tinha que estar cheia, começou super como vendedor. Enfim, aí no primeiro dinheirinho que ele juntou, ele foi para os Estados Unidos, pegou um bilhete daquele Greyhound, rodou os Estados Unidos, muito querendo, ele achava que era um país muito próspero, ele queria aprender com isso, e tinha histórias, voltou com 9 cadernetas, então ele via assim, um equipamento de camisa, batia no meio da coxa dele, ele chegava no hotel, media, marcava, e esse começou a história dele. Então é uma pessoa assim, com nada de estudo, mas muito obstinada e muito, muito guiada. E ele sempre foi movido, assim, por gerar emprego. Acho que como ele saiu de Natal em busca de Caraúbas em busca de um emprego, ele falou, eu saí em busca de um emprego e eu consegui gerar mais de 40 mil empregos na minha vida. Então ele é o que movia que ele, linda assim, essa né, história. a vida inteira. E aí, como nasceu a Riachuelo em si? E enfim, ele teve alguns negócios antes disso. Ele teve a primeira, que a gente saiba, né? A primeira franquia do Brasil, que chamava Loja Seta, que era até inspirado naquelas lojas Zero que tinha nos Estados Unidos, só de camisaria. Ele entendeu uma vez, ele recebeu um lote de camisa pronto, vendeu super rápido. Ele entendeu que ali tinha um mercado, porque era a época que o pessoal fazia roupa ainda. E aí, depois ele acabou comprando a Riachuelo, já até existia como marca, era uma marca muito… Todo mundo pergunta, da onde esse nome, né? Ninguém entende. Já veio pronto. Já veio pronta, mas era muito tecido, linha branca e tal, então ele fez a grande transformação. Mas ele tinha a história do varejo, né, muito forte, vendedor, e ele sempre foi um homem muito industrial. Então ele, na verdade, até antes da Riachuelo, ele começou a fábrica dele, quando ele viu esse potencial das camisas, ele comprou 5 máquinas de costura, não tinha nem dinheiro para comprar o tecido, então ele só vendia a mão de obra da costura. Ele começou a fábrica, que hoje é a Guararapes, que é a maior confecção da América Latina, que produz tudo para Riachuelo, e ele amava a fábrica. Então acho que a gente brinca que ele comprou depois a Riachuelo para ter onde vender o que ele produzia na fábrica, sabe? Gente, é muito parecido com meu pai, porque eu não conheci teu avô, mas meu pai também era vendedorzão, raiz, também com 12 anos parou de estudar e foi trabalhar. Muito comum, né, essas histórias. E também admirava outros mercados, aprendia, era curioso, né, no sentido de querer aprender para trazer para o Brasil e fazer a coisa acontecer. Então, muitas histórias em comum. Também começou fazendo bicos e quando teve uma oportunidade, montou um negócio, adorava a indústria. Meu pai também, até hoje a Hope é a maior rede de franquias de lingerie do Brasil, mas a gente mantém a indústria como, assim, uma cultura muito forte nossa, né, como um valor importante que a gente tem, né? Que é a nossa gente lá produzindo. E é mesmo, e fica no né? Ceará hoje também. Então, estamos no Nordeste lá, próximo. É até legal que ele fez a fábrica muito maior do que precisaria para ir no carrinho de golfe, assim, bem velhinho já, para ir conversando com as costureiras, colocando a mão, né, em todos os tecidos. Olha que demais. Era cidadezinha. É isso, é o skin in the game, né? Da pessoa que quer viver o seu negócio, que não tem uma ambição no sentido ruim da palavra, uma ambição de querer realmente transformar a vida das pessoas, a realidade, não só a própria realidade, mas a realidade de quem tem a oportunidade de estar lá naquele ecossistema. Mas é totalmente isso, eu sei, eu conheço a história do seu pai, sei que é maravilhosa, e eu acho que é isso, assim, eu acho que, claro, são pessoas que construíram grandes coisas, grandes empresas, né, mas é muito mais do que isso, assim, o valor de gerar emprego, de entender o impacto, acho que para quem veio de um lugar difícil, né, difícil acesso e passou por algum tipo de dificuldade, você conseguir subir e carregar tanta gente com você, assim, acho que até por isso a indústria faz muito sentido, porque a indústria é muito mão de obra intensiva, né? É isso. Então eu acho que
Com certeza, isso. Que lindo que vocês mantêm também essa fábrica, né? Porque às vezes é muito mais fácil não ter a fábrica, mas você controlar essa produção e cuidar das pessoas que estão lá com tanto Da cuidado. cadeia toda, né? A gente vai falar ainda sobre isso, sobre toda essa questão da sustentabilidade, do ESG como um todo. Mas, e aí, como é que você se envolveu nos negócios? Porque a Fê nunca chegou a se envolver, né? Não, nos eu negócios. eu crescendo, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com a família. Eu até cheguei a fazer Retail Management como minha primeira faculdade. E estudava medicina, depois eu falo sobre isso, mas estudava assim, meio que de hobby. E daí depois troquei. Fiz publicidade depois, e daí no meio da publicidade passei meio que sem querer em medicina e comecei em medicina. Meio que sem querer. Meio que sem querer. Fui acompanhar uma amiga minha. Não, mas você se formou em publicidade. Não, eu terminei, eu fiz até o 3º ano porque eu passei em medicina. Ah, tá. Mas você se formou agora em medicina? Sim, agora em junho eu me formo. Porque Você eu parei se forma muitos agora em anos junho, para você cuidar tá fazendo dos meus filhos, residência. depois de me separar. Tá. Então você teve uma pausa. Eu optei assim, criar as crianças antes, e daí voltei agora pro internato para acabar, finalmente. Não, então conta a tua história, porque a tua história é muito interessante, muito diferente e muito inspiradora. Você casou super cedo. Casei. Tem 3 filhos já grandes. Com 25 eu já tinha meus 3 filhos, me separei na sequência, logo depois de ter o meu pequeno, que tá com 14 já, não tá mais pequeno. E daí foi isso, eu assim, criei ele sozinha, assim, desde que eu me separei, então resolvi parar a medicina, mas a medicina eu fui só acompanhar uma amiga minha que é de Natal. A Tice, é verdade, eu tô aqui pra comprovar que é verdade essa história. E ela falou, não conheço nada de São Paulo, faz comigo, eu sempre gostei muito de fazer prova. E daí eu falei, faço, esqueci completamente, tava numa festa e saí da festa e ela me ligou e falou, amanhã, 7 da manhã, nosso vestibular. E daí eu fui, assim, sem pensar sem e se passei. preparar bitoladamente, uma coisa meio… E ela tinha feito 3 anos de cursinho, tudo não passou, hoje em dia tá super feliz por não ter passado, porque era o sonho dela ser mãe, ela ter uma mãezona, assim. E daí eu fiz no lugar dela. Olha isso. E você falou que você criou teus filhos sozinha, eles não têm contato com o pai. Não tem. E eles estão no momento que eles estão estudando fora, né? Estão fazendo… Eles foram, assim, os meus irmãos todos acabaram, né, o colégio também estudando fora. Eu fui a única do contra. Eu me formei num colégio na esquina de casa, patrocinado pela Sprite. Os bancos eram todos assim. E daí eu sempre quis mandar meus filhos, se eles quisessem, claro. Só que a minha ideia era mandar um pouquinho mais tarde, assim, com uns 17 anos. Daí meu mais velho foi fazer um summer camp lá, se apaixonou. E acabou indo com 15. Daí minha filha também via ele, assim, com uma super independência, viajando de trem para todo canto e tendo uma liberdade que não teriam como eles ter no Brasil. E daí também quis ir, e daí o pequeno também quer ir em setembro agora. Mas eu tô super feliz que minha filha falou que vai voltar ontem. Não, demais isso, ainda mais a filha, né? Tava sofrendo muito com o ninho vazio. Ninho vazio, com 40 anos é difícil. Eu falei, tô muito nova pra ter ninho vazio, daí tô feliz, pelo menos uma tá voltando. E essa história da medicina… foi muito porque você é muito curiosa também, né? Acho que isso você tem comum com teu avô, né? De querer pesquisar as coisas, entender o funcionamento das coisas. E qual que é o impacto disso na tua vida? Você quer ser médica para realmente atender pacientes ou para… Não, eu não penso em ter consultório, assim, atender individualmente. Eu gosto… É uma coisa que eu gosto desde muito pequeno. Sempre, o livro que eu mais gostava de cabeceira chamava Blood and Guts. Você lembra disso? Que é de tripas e sangue. E sempre gostei, meio que dissecava minhas bonecas, umas coisas mesmo. Só que sempre tive como hobby. E daí, agora eu tô indo mais para esse lado da medicina integrativa, que eu gosto muito. Não, a gente tá aqui torcendo para você se formar logo, porque imagina, essa medicina, eu também sou, eu assim como você, eu sou curiosa sobre medicina, sobre bem-estar, saúde em geral. E eu sonho um dia… eu já passei dos 40 faz tempo, mas eu sonho um dia em fazer medicina, ou pelo menos me aprofundar. Eu tenho isso enrustido dentro de mim, mas não para atender as outras pessoas, para mim, para saber me cuidar melhor. Porque eu acho que a medicina tradicional, não a integrativa, ela é fantástica, salva vidas, tal, mas a gente tem que se preocupar cada vez mais com uma medicina não da doença, e sim da saúde, Sim. né? Para a gente ter mais qualidade de vida, a gente vai viver mais.
a expectativa de vida está Uhum. aumentando cada vez mais, a gente vai ver mais, então a gente tem que viver com qualidade. Saúde. E a gente precisa se instruir. Eu não quero depender de um médico que se formou não sei quantos anos atrás e não continua estudando esse tipo de medicina, que se preocupa com o indivíduo como um todo, né? A medicina é uma coisa, a tradicional é maravilhosa para coisas agudas. Quebrei a perna, tive um derrame, infartei. Tipo, ela é ótima para isso, mas para doença crônica é uma porcaria, Exato. posso falar isso. Não, e mesmo para longevidade, para você Sim, viver para bem, tudo que, né, envolve estilo de vida, envelhecer wellness, bem, tudo. né? Doença Tem o- crônica que mata muito mais do que qualquer coisa aguda, né? Tem um verdade. livro que eu acho que você já leu, pelo que você tá falando aí, que a Fê leu também, né? O Outlive. Eu li por E causa traduziram, dela. né? Eu li por É causa muito de uma dela. bom, e fala Maravilhoso. isso, a gente vai, que essa última década, últimas décadas de vida, seja uma década bônus, né? Mas para isso você tem que se preparar, para você não tá numa cama, você tá conseguindo viajar, ter autonomia e tal. É muito legal esse livro, acho que é uma boa… Exatamente. É uma E ótima fala verdade. isso, que você tem que… A gente terceiriza muitas coisas, né? E não, você tem que você entender do seu histórico, você… Não, eu não quero fazer medicina, eu não tô tão louca igual vocês. Mas você entender o que é aquilo e conseguir fazer as perguntas certas Ser pro seu próprio médico. médico, né? É uma coisa que não dá pra… Impossível delegar, senão você vai ficar… Ai, me passa um remédio pra diabetes em vez de cortar o seu Exatamente, pãozinho, acho seu que bolo, né? Ninguém é mais interessado no nosso bem do que nós Ninguém mesmos, pode né? ser, Então, tem muita gente que quanto é. eu puder estudar, me aculturar sobre todos esses assuntos que impactam diretamente na minha vida, eu vou me aculturar, não tem jeito, E é né? muito legal que você falou da medicina, porque não tem curso que tenha tanta gente, assim, que decide fazer depois de formada, assim, depois de uma carreira inteira. Tem muita gente que faz outras coisas, depois tem esse sonho. E, assim, o mais legal é que eu recebo, assim, não um monte, mas, assim, eu já recebi pelo menos umas 15 mensagens de gente acima dos 40 que começou a fazer medicina inspirada, assim, nas coisas que eu É escrevo. isso, não, essas assim, histórias, eu acho que é fico isso, é vibrando muito muito. inspiradora. A história de vocês duas é super inspiradora, a do avô de vocês, mas voltando agora para Riachuelo, ó, já até abandonei o meu Isso aí, roteiro assim que é aqui, papo porque bom. papo bom é assim, eu gosto de entrevistar irmãs por causa disso, eu também tenho irmãs, e aí vira um bate-papo, né, e eu acho que quem está assistindo também vai gostar bastante e vai se inspirar com as histórias de vocês, as trajetórias de vocês, e vai tirar algum insight aí que vai mudar alguma coisa aí na vida delas, né? Mas voltando para Riachuelo, em que momento que você se envolveu com os negócios da família? Pra mim foi tão natural. A Ela gente começou tinha. descarregando o caminhão. Eu já fiz de tudo nessa vida, assim. A gente tem, eu acho que um valor forte, assim, da família de trabalho mesmo. Acho que como meu avô realmente veio do nada e sempre fez aquilo com muito amor, de verdade, assim, eu não sabia que não se trabalhava no sábado. Porque a vida inteira, nossos sábados eram no Shopping Center Norte, que foi a primeira Riachuelo em São Paulo, a gente almoçava na churrascaria OK. Que anos depois o nosso irmão fazia, não era lá, mas tocava teclado lá na churrascaria como apresentador na de churrascaria fim de ano. da ponte lá, não sei qual é o nome daquela ponte. Da Ponte da Casa Verde, mas então era sempre, existia isso, né? Sábado vai pra loja, era muito natural, assim, e eu acho que sempre, mas eu fui parar na Riachuelo, assim, eu tava fazendo faculdade, eu era boa aluna, tava começando o departamento de moda, não tinha antes nem o departamento de estilo, né? Era só o gerente de produto lá que comprava produto, e aí eles contrataram uma mulher conhecida na época pra montar esse departamento. Ela sabia que eu era boa aluna, ela queria um assistente e ela me chamou. Eu trabalhava sempre de voluntária no São Paulo Fashion Week. Quem é da nossa cidade vai lembrar, eu amava, era o máximo, né? Sentava as pessoas, era tudo, eu adorava. E aí eu encontrei ela lá e ela falou: você não quer ser minha assistente? Eu falei: quero. Aí eu cheguei em casa e avisei, falei: mãe, eu vou começar a trabalhar na Riachuelo amanhã. Foi assim, eu ficava lá cortando calça, montando painel e tal. É engraçado que meu avô passava, assim, dava tchauzinho, ela eu se escondia, daí ligava, vovô, não quero ser associada. Sempre cresceu sozinha. Ser associada à imagem dele, de ser não era mais época de Instagram, de nada, eu não queria mesmo, assim, eu tinha uma coisa… É assim, gente, eu aprendi o seguinte, eu tive muita dificuldade com isso no começo. Você tá numa empresa familiar, é um fato. É um fato, ponto. E aí, eu sempre… Foi alguma terapia que eu fiz que me falaram isso, assim… Não tem lado bom, é lado ruim, mas lida como um fato. Mas eu tinha muita dificuldade, porque acho que a gente tem isso, de querer… Ainda mais, né… Por ter na nossa família histórias de pessoas que trabalharam muito, que batalhavam. Eu tinha super essa síndrome de impostor, assim, de achar que eu tinha… Que não era meu mérito tá lá, que eu tava lá de uma forma muito fácil e tal. Então eu tinha essa coisa de não querer que ninguém soubesse que eu era a neta dele. E eu fiz, assim, pulando um pouco pra frente, eu fiz o programa de trainee e eu fui
fiquei uns 6 meses em Nova York, fiz um curso lá. Quando eu voltei, meu pai era super contra eu ir pra Riachuelo. Ele achava, meu pai não é do lado da Riachuelo, ele achava que eu tinha que quebrar a cara no mundo um pouco, sabe? E aí eu até comecei a aplicar para outros programas de trainee, e só que o diretor de RH falou: Marcela, ou você entra agora que tá começando da Riachuelo, ou só no próximo ciclo. Quer saber? Eu vou entrar e vou continuar aplicando pros outros. Parei de aplicar para tudo, fiquei lá porque eu amei. Assim, eu já trabalhava na empresa há uns 4, 5 anos, mas quando você tem essa chance de fazer um programa de trainee, você conhece de verdade a empresa. Então eu rodei o Brasil inteiro, carregava caminhão, a gente trabalhava todo sábado. Demais. É um intensivão. Eu entendi naquela época assim, o tamanho da empresa e todas as verticais assim, da empresa. Mas eu tinha super essa insegurança, assim, todo mundo tá aqui, passou por um processo seletivo, foi escolhida, bem informado, tal. E eu não, fui colocada, todo mundo é mais inteligente que eu, todo mundo. Eu me sentia, assim, super… Numa condição de privilégio e que não era capaz, assim, sabe, que eu não tinha… E aí, enfim, no final, depois eu assumi um departamento, e aí no final do primeiro ano tinha uma espécie de Oscars, assim, dos trainees, e eu fui super bem, eu ganhei, assim, maior margem de contribuição, maior margem, e por conta disso, o meu departamento foi o destaque, né, dos trainees. E aí foi uma virada de chave super importante na minha vida, porque eu me desapeguei dessa história de que eu não podia, sim, talvez o fato de eu ter ido todos os sábados da minha infância pra loja, eu aprendi alguma coisa, sabe? Mas não, foi e muito… esses prêmios, recompensas, eles servem pra motivar a gente, a mostrar que a gente tá no caminho certo, que tá no né? caminho certo, e que assim, eu até conto a história, não é pelo… mas assim, é pra entender que a gente tem valor, né, gente? Acho que quando você coloca o amor em qualquer coisa na vida, assim, de verdade, quando você faz aquilo com amor, com paixão, eu com certeza tinha muito menos formação técnica do que todos os outros trainees, mas eu consegui fazer uma carreira legal lá, independente da minha família, porque eu me esforço, você tem esse algo mais, sabe? Que é esse laço de amor. É um laço isso de mesmo, amor. você nasceu, cresceu vivendo a empresa, né, no sangue. Então não tem como, você tem uma relação, uma ligação a mais. E você tinha a ambição de ser uma executiva lá dentro, de ser CEO, você tinha isso, você nunca teve? Eu nunca tive vontade de ser CEO, nunca tive mesmo, assim, eu acho que a gente tem, né, tenho minha família, meus filhos, acho que hoje, de verdade, encontrei um ponto de equilíbrio na minha vida, entre… Eu amo trabalhar, amo, assim, faz muito parte de quem eu sou, até pensando se às vezes até demais, mas eu acho que eu consegui um lugar. Eu acho que para você ser CEO, admiro muito, assim, quem segue essa carreira, mas eu não estaria disposta a abrir mão de todo outro lado, porque eu acho que é quase que por um período da vida, aquele é um papel muito, muito, que ocupa um tempo muito grande da sua vida. Eu não sou CEO da minha empresa também, mas não por esse motivo. Lógico que esse motivo é importante também, é legítimo, mas… porque eu acho que tem gente mais competente, sim, mais preparada para essa posição. Tô falando que eu fui convidada para ser CEO, nem fui, mas eu nunca mas mesmo pensei se nisso, fosse, eu nunca quis isso. Eu acho que eu procuro, assim, a gente que tem empresa, imagina, a Riachuelo é muito maior que a Hope, mas se eu tenho condições de contratar profissionais para fazer… A minha diretora de marketing, ela é muito melhor do que eu. A minha gerente de produto é muito melhor do que eu. Então, por que não? Vou contratar… Não tem que ter essa coisa do ego, né? De ter o título e tal, se você pode contribuir. Não querer um nepotismo, né? Saber que… Exatamente. É uma prova de amor, né? Eu acho que tem, não quero ficar falando loucamente aqui, mas só queria fazer um gancho com o que você falou, assim. A gente agora tá com o primeiro CEO profissional, depois de muito tempo, assim, sempre era um CEO ligado à família e tal, e agora tem pouco menos de um ano, tem um CEO profissional. E tem sido incrível, assim, porque quando ele chegou, eu achava que eu ia trabalhar menos, assim, eu achava que eu ia dar uma… E aí eu descobri uma coisa, assim, que são papéis tão diferentes, assim, tem até uma coisa do IBGC que eles falam, mas que eu acho muito… é uma boa figura, assim, para entender. É como se a gestão, né, o CEO, a gestão profissional fosse o primeiro-ministro e a família a rainha. São papéis complementares. Ótima e analogia. Quando um apoia o outro, aquilo potencializa de uma forma, porque não tem que competir, tem que… Sabe, um tem que apoiar o outro, assim, para o CEO dar certo, ali, né, um cara super bacana, super capaz, tudo… Né, foi muito legal, eu participei de todo esse processo. Tem que ter uma sinergia de valores. Tem que ter uma sinergia de valores, mas o fato de ter esse apoio mútuo, né, dele também tá no… A gente não é uma empresa bem familiar, porque é capital aberto, mas é um ambiente também, né, de uma família que tá lá com força e tal. Então, esse apoio mútuo é muito legal, sabe? Então eu descobri que você consegue trilhar esse caminho em paralelo, um dá força ao outro. Eu acho que a gente ajuda ele a ser um CEO melhor, ele ajuda a gente a ser uma família
melhor também no sentido, porque eu acho que você pode ser acionista de uma empresa, um acionista que ganhou tudo aquilo e toca aquilo de qualquer jeito, ou você pode ser um acionista com uma cabeça profissional. E tem vários, né? A gente foi juntas, aliás, naquela palestra do John Davis, de governança, e ele fala os tipos de acionista. E aí você tem um acionista que trava a empresa, que não deixa nada ir pra frente, e você tem esse acionista que, de fato, gera valor para a empresa, que é acha os melhores profissionais, deixa todo mundo trabalhar, apoia a gestão da forma possível. Então a gente está vivendo essa fase assim muito profissional, com gente muito boa, e a família tem um papel super importante dentro da nossa história de cultura e de amor e do prazo, né? Do longo prazo, tá lá olhando para isso. E tem sido incrível, assim, de verdade. Demais. E você citou duas empresas, dois personagens aí muito importantes sobre governança e principalmente sucessão de empresas familiares, que é o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e o John Davis. Sim. Eu também, por ter uma empresa familiar, e eu tenho certeza que muita gente está ouvindo aqui, a gente também tem empresa familiar, seja fundador, seja segunda, terceira geração, as pessoas se identificam, e eu recomendo, porque eu fiz também, pelo jeito vocês também fizeram, que é se aculturar nesse sentido também. A gente não nasce sabendo as coisas e a gente pode aproveitar da experiência de quem tem algo para ensinar, de quem já passou por situações parecidas, similares, que pode dar ideia, um insight que pode mudar a nossa realidade, fazer a gente evoluir. E eu fiz vários seminários do John Davis, já fiz o curso do IBGC e sempre tiro algum novo insight, alguma nova forma de poder pensar o meu negócio, de pensar como que a gente vai prosperar ainda mais e como que a gente vai garantir que ele vai passar para a terceira, para a quarta, para a quinta geração, né? Que é isso que a gente quer no fim das contas. A gente quer que o negócio que o teu avô, o meu pai criou lá atrás, eles queriam querer isso, né? Claro. Que perdurasse por muitas gerações. E isso é um motivo de orgulho para a família, né? Com certeza. Você também se interessa por esses assuntos de… Me interessei muito pouco, até na história que ela contou do meu avô, eu aprendi alguns detalhezinhos que eu não sabia. Ela sabia, que ela esquece, lógico que sabia. Não, Ele faleceu ano passado? Não. faz Retrasado. 3 anos. 2021. 21. Ele faleceu por causa da pandemia, né? Porque até morrer com 91 anos, ele trabalhava, inclusive todos os sábados, trabalhava assim, non-stop, Aí a desde os pandemia 12 anos. Então, Parou ele. quando as fábricas fecharam, ele falou, Ele missão desligou cumprida. também. E aí vocês foram fazer uma visita, né, à casa dele? Aí vocês fizeram uma viagem, foi lindo, a família foi a toda? família inteira. E daí a gente foi super, super bacana. E foi a família inteira pra Caraúbas, a gente foi… E você participou desses cursos? Já fez cursos com o John Davis? Já fez IBGC? Já fiz algumas coisinhas e agora começou, é uma coisa meio recente, né, de uns 3 anos pra cá, que todos os netos do meu avô participam, assim, a gente tem reuniõezinhas de aprender a ser acionista, de não atrapalhar. Sim. Isso que a Má falou, assim, é muito legal isso, é super importante. São quantos filhos do teu avô e quantos netos? São 3 filhos e… Acho que 10 netos, gente. Acho que 10. É a mãe de vocês? É. O Flávio? O Flávio e o 11 Elvio. netos. 11 netos. 11 netos. O Flávio tem E 4, dos 11, quantos atuam na empresa? E do meu tio tem 4 filhos e 3 filhos dele, e o outro tio tem filhos bem mais novos. Ah, tá. E o meu irmão tá comigo no instituto, que a gente toca junto no Instituto Riachuelo. Mas ele não tá na operação da empresa, no dia a dia. E aí vocês têm, então, cada uma de vocês, 3 filhos, né? Sim. O teu irmão também teve bebê, né? Recentemente. coisa mais linda. Coisa fofa. João Gabriel, fofo. Uma fofura. E a tua irmã, como ela chama? Mariana tem 3 filhos Essa é a única também. que eu não conheço. Ela é super… Ela não aparece assim, É stealth mode. Ela escondida. ela é super na dela. E ela também tem filhos? Tem 3 filhos também, acho que é a regra. Tem 3 filhos. E como é que é conciliar a maternidade para vocês com os negócios, no teu caso com os estudos ainda, né? Como é que é isso para vocês? Agora é internato, então não tem mais a parte teórica, mas é assim, bem assim, de pauleira de horários, de plantão noturno, às vezes tem, então, como os 2 mais velhos estão tão distantes, calhou bem nessa fase
deles estarem longe com, assim, a parte mais conturbada, que depois… Adolescência, né? Na adolescência continua dando trabalho todo dia, eu fico o dia inteiro no FaceTime, no telefone. Ô Fê, você tem uma história interessante também, que a tua filha, a Nina, estava fazendo o maior sucesso no TikTok. Uhum. E você viralizou por tirar ela do TikTok, Foi. né? Conta isso pra gente, porque eu acho que Ela tem muito a ensinar. Ela tinha 2 milhões de seguidores no TikTok. Ela 2 começou com milhões. uma coisa pequena e super bacana, que eu incentivei no começo, porque ela é alucinada por bicho. E ela me pediu um pássaro. E eu falei, não tem a menor chance. Nem ela ia aceitar ter um pássaro numa gaiola. E daí ela falou, como que eu vou driblar isso? Daí ela virou a treinadora de voo livre mais jovem do Brasil. Ela fez curso, um curso online, depois fez um curso presencial. Então ela tinha essa arara que voava livre por tudo. A gente levava pro Ibirapuera, voava pela fazenda, voava no meio dos jardins, inclusive foi parar no Santa Luzia um dia. Tem umas castanhas que eles colocam lá fora pro papagaio. E daí ela começou falando sobre isso, sobre voo livre, sobre bichos. E daí depois, com o passar do tempo, foi virando aquela coisa babaca daquelas dancinhas. E ela é super inteligente, tudo. Eu falei, você não vai gastar o seu talento fazendo o que qualquer um faz. E ela tava virando meio que um personagem, daí a gente saía em público, tinha todas, assim, quando eu via a menininha da idade dela, eu já sabia que ia chegar, então… Pedir foto, tudo. Daí ela ficava assim, achando que tinha que fazer produções pra sair, assim, ela começou a virar um personagem mesmo, eu falei, isso não está saudável de forma alguma. Com quantos anos? Com 14. Ela começou com uns 12, eu cortei com 14. E assim, eu pensei que fosse gerar uma super revolta, e gerou muita revolta, mas dos seguidores dela. Seguidores, não dela. Eu acho que pra ela, no final, foi um alívio, assim. Que ela tava gigante. presa, né? Tava. Ela sentia a obrigação de produzir aquele conteúdo meio ridículo, tudo. E daí, acho que ela se sentiu aliviada, ela ficou assim uns 2 dias meio sem olhar muito na minha cara, e hoje em dia ela agradece. Olha só. É uma super boa aluna, assim, tem tempo livre pra fazer o que ela não teria de jeito nenhum se ela tivesse continuado nessa linha. Eu ainda recebo uns xingamentos de uns adolescentes de vez em quando, falando, você destruiu o futuro da sua filha. Não, acho que é justamente o contrário, né? Porque você salvou a tua filha. Olha como é importante o papel dos pais, né? De encaminhar os filhos, ainda mais nessa fase da adolescência. Eu sou sua amiga, eu não sou sua amiguinha. Minha função nossa função, né? Como os pais, é justamente encaminhar e colocar no trilho que você acha o correto e não respeitar o deles quando você está pensando no bem maior, né? Mas foi tão chocante nessa época, né? Porque ela avisou, né, gente, né? Tirei era o TikTok, né? O TikTok da Nina e tal. E aí, de repente, o negócio começou a tomar uma proporção. E foi parar na Veja, né? Foi parar, acho que fizeram entrevista no Fantástico. Léo Dias. Não, e foi isso, a gente ficou tão Teve entrevista no Fantástico. E foi mas assim, a gente até achou, né? Falou, nossa, meu Deus, tá tomando uma proporção meio… Só que foi legal, porque ao mesmo tempo, você vê quão necessária essa conversa, assim, do limite, é muito problemático, né, assim, a rede social sem limite para uma criança, para um adolescente. E foi legal, porque a Fê acabou gerando muito essa discussão, né, e eu lembro, assim, em todo lugar que eu ia, nossa, sua irmã, que legal, ela fez isso. Então virou acho que hoje até tem mais essa conversa, mas não tinha. Foi a super primeira. Bacana. Foi uma coisa pra ela e acabou assim, inspirando, né? Todas as mães adorando, todos os filhos odiando. Não, porque muitos podem enxergar, ela teve uma oportunidade de virar famosa, e aí ela pode ganhar dinheiro com isso e tal, mas você viu o outro lado, né? O que poderia ser de… Ela não ganhava nada, só tomava o tempo, tirava o tempo de estudo, que ela é uma menina super estudiosa. E deu tudo certo, graças a Deus. Não, demais. E você, 3 filhos, que idade tem teus filhos? O mais velho tem 12, tem um de 9 e um de 6. E como é que eles são, assim, como é que você lida com o trabalho e ao mesmo tempo a educação deles? Eu acho que eu achei esse ponto de equilíbrio, assim, 100% equilibrado a gente nunca tá, né? Mas eu tô numa fase boa disso. Acho que até a pandemia era aquela loucura, né? A gente sabe, a vida executiva é uma vida puxada, né? Você faz essa opção de estar numa grande empresa, é uma escolha de muitas horas de dedicação por dia. Mas era a minha vida normal, eu via ele super pouquinho, assim, via de manhã, via quase que chegava em casa na hora de dormir e tal. Fim de semana o tempo todo, claro. Mas eu lidava super bem, não era um peso pra mim. Era
o que eu conhecia como vida, né? Na pandemia, que aí eu fiquei muito, muito, muito com eles o tempo inteiro, eu não conseguia mais imaginar voltar àquela coisa de ver tão pouco. Não conseguia mais imaginar. E aí até eu fiz uma mudança grande na minha carreira. Na época eu tava no marketing, mas já tava há bastante tempo, já tinha feito coisas lá, né? Tava feliz, assim, com a minha carreira lá e sentia que talvez era hora de mudar um pouquinho. E aí, e eu gostava de governança, eu nunca tinha estudado governança, mas é um assunto que me interessa. Acho que, né, pelo que você falou, a perenidade das empresas exige governança. Se não tiver, não vai dar certo aquilo. E aí eu, na época, já tinha o conselho, minha mãe me meus no conselho, 2 conselheiros independentes. E aí eu pedi pra minha mãe e depois pros meus tios pra eu ser secretária do conselho, porque eu queria colocar um pezinho, né, queria estudar mais sobre governança, queria ter mais tempo. E eu não sabia se eles iam topar ou não, e eles toparam. E na época o secretário era o diretor de RH. E imagina, era uma loucura a vida dele, porque você fazer, né, essa parte toda de secretariar, o conselho, todos os comitês. É onde mais aprende, né? E tem um trabalho, assim, organizacional mesmo, e pra fazer os temas andarem dentro da empresa, conversar com a gestão. Então acho que para ele foi um alívio que ele saiu dessa função. E aí eu comecei a fazer do conselho e dos comitês, e foi muito bom, assim, porque acho que tá sendo, né, um grande aprendizado. Eu tô nesses fóruns todos, alguns oficialmente como membro, né, de comitê. No conselho eu não sou membro, mas eles brincam que eu sou uma secretária que fala bastante. Mas acho que foi um espaço conquistado. No começo eu ficava super, assim, no meu papel, mas aprendi e aí você vai avançando um pouquinho, né? Não tem como não se envolver, né? E tem sido incrível, assim, porque eu consigo hoje ter contato com quase todas as áreas da empresa. Eu tô assim, desde o comitê de auditoria, que eu não sabia nada de auditoria. Então, pra mim foi um mundo novo também, que eu aprendo pra caramba. Tenho contato com pessoas que eu não tinha, assim, é um novo universo. E tô aprendendo muito, tô super feliz. Eu tenho mais tempo, bem mais tempo do que eu tinha antes, mas eu sinto que eu tô numa função estratégica que consegue apoiar muito a gestão e que consegue ajudar a destravar valor na empresa. Então, e aí eu consigo ter muito mais tempo para os meus filhos, eu envolvo eles muito em trabalho. Eles, enfim, acompanham bastante, assim, as coisas que estão acontecendo no varejo, em geral, as nossas Quando você brigas, viaja, você deve ver, você deve super, pesquisar. especialmente o primeiro, eu ia viajar, eu levava ele junto. Depois com 3 é mais difícil, mas o primeiro viajava muito comigo, era fácil, né? Colocava lá só um. Mas eu acho que é isso, assim, como existe esse valor forte na família de trabalho, eu fico feliz. Acho que eles também estão sendo criados com esse valor de entender a importância do trabalho, entender que a gente se esforça para conseguir as coisas, o senso de sacrifício, nem tudo são flores. Enfim, e tem um marido que, né, diferente da história da Fê, que acho que foi super difícil, porque de fato muito nova e criou os filhos sozinhas. Eu tenho um marido que apoia demais, assim, então isso acho que é o que tornou, né, acho que a Fê faz muita diferença. Tá fazendo, né, a coisa da medicina depois. Não, porque é isso, imagina você criar ela, inverter o processo. Com todo e pela família ser muito unida, isso me ajudou muito também. Então, para as crianças terem um papel masculino saudável, né, tipo de ter muito próximo, meu avô, meu padrasto, meus cunhados. Então, isso é muito importante, né? É uma rede de apoio de verdade, né? Eu também vejo isso muito comum da gente ter essas famílias unidas que viajam junto, passa final de semana junto, tudo sempre junto, né? E isso é bom para os primos, é bom pra gente, né? É sempre um apoio super importante. Omar, você tem uma história na Riachuelo que envolve estilo e marketing, que é a criação das collabs. Você fez grandes parcerias, né, com estilistas internacionais. Acho que a primeira foi a Donatella Versace. Internacional foi, E foi uma ideia tua? Como é que foi isso? As collabs, a primeira collab da Riachuelo foi na década de 80, assim, quando eu acho que nem a H&M tinha feito no mundo. A gente até brinca que foi a primeira a fazer. Mas claro que isso foi pontual, assim, a gente voltou, assim, retomou com força em 2010, com o Oscar Metzavá. E a gente fez sempre, assim, poucas e boas, né? A gente sentia que tinha que ser uma coisa muito especial, uma marca muito inacessível. E, de fato, assim, levar aquele design, aquele olhar daquele estilista pro grande público. Então, assim, foi uma época muito feliz da minha vida, porque exatamente o que você falou, você une a moda com o marketing, e acho que são projetos, quando você está no marketing de uma empresa, você tem uma construção, uma consistência, né, que você tem que fazer ao longo do tempo. E aí esses projetos, eles eram muito fora da caixa, porque cada um você pegava o DNA
Eram não, né? A gente continua fazendo. Do estilista mesmo. Aí você consegue, assim, fazer aquela campanha daquele jeito, assim. O desfile super diferente. O desfile da Versace foi incrível. Qual que é que você estava grávida de 9 meses numa cadeira de rodas? rodas? Cadeira de roda. Não, porque do Versace foi muito… Foi Versace? O do Versace foi a primeira internacional e… Então assim, você pensa que a gente teve que se provar o tempo inteiro. Eles nunca tinham trabalhado com o Brasil, Sim. Foi muito difícil. Aí eu fiquei grávida no meio do processo e eu sempre planejei. Assim, eu juro, eu liberei pra poder ficar grávida, tipo, quando eu fiz a conta, vai nascer depois do desfile. Bem virginiana, né? Quase nada. Mas eu engravidei rápido, do primeiro não tinha sido rápido. Então assim, eu tava pra ter bebê no final. E aí depois de uma reunião, então assim, juro, foi muito puxado, gente. Teve até… E depois de uma reunião, eu lembro que eu chorava, assim, essas coisas. A gente mistura, é porque os hormônios, né? Não tem jeito. Não, adoro essas histórias de mulher que trabalha e que fica grávida. Aí você tá grávida de 9 meses e tá um desfile com uma estilista internacional. Não, tem duas coisas assim que eu acho que vale a pena dividir. Primeiro que foi uma lição de vida pra mim mesma. Eu tava assim, muito estressada mesmo. Porque é isso, tudo muito caro, desfile muito caro, a gente estourando o orçamento, assim. Uma época de muito estresse e eu, de verdade, muito estressada com o trabalho. Muito, muito, muito. E eu fui fazer o ecocardiograma do meu filho sozinha. Super, né? Nunca imaginava. Mais um exame lá, tal, meu marido nem foi junto. E aí eu cheguei lá, conversando com a médica, e de repente ela ficou quieta. E aí eu já gelei e tal. Enfim, no final, não vou dar spoiler, dá tudo certo, assim, foi um achado de exame. Mas na época ela achou mesmo um negócio no coração dele. E eu lembro disso, assim, de ele nasceu com um cardiologista na sala. A gente não sabia se ele ia ter que nascer, se ia conseguir respirar e tal. E no final não era nada, acho que hoje em dia os exames veem tanta coisa que talvez a gente tenha isso e nem saiba. Mas foi um período muito tenso, eu não sabia se ele ia nascer bem. E eu lembro disso, que assim, no dia seguinte que eu descobri isso, eu pensava assim, eu não tinha nenhum problema na vida até ontem, nenhum problema. Então assim, o desfile não é problema, estourar o orçamento, ok, a gente remaneja, trabalhar até tarde, nada disso é problema, tudo você resolve. Exatamente. O problema é a falta de saúde, sabe? O problema é isso. Então isso é uma coisa que eu levo pra mim na vida, assim, de não achar, apesar de a gente ter, né, todo mundo aqui uma vida corrida, estressante de trabalho não é problema, gente. Não. Trabalho você resolve, Tem que dar valor pra encara saúde. de frente, sabe? Todos os problemas de trabalho são resolvíveis. E acho que tem que dar valor para outras coisas, entender que, né, focar o estresse, a energia do estresse em coisas que vale a pena se estressar. E acho que o trabalho não é uma delas, isso foi uma grande lição para mim na vida. Só que aí no final, né, saindo de uma reunião de sitting, né? Sitting de desfile, é super complicado. Eu saí assim da Index até com a Tassiana 8 da noite e fui pra casa, comecei a ter contração, mas estava assim, sei lá, com 6 meses e meio. E fui pro hospital achando que não ia ser nada e fiquei internada e fiquei um tempão de repouso. Só que eu tinha que trabalhar, eu tinha que montar o desfile. Então eu ficava assim, recebia todo mundo no hospital. O Paulo Borges foi no hospital, tinha a Renata que trabalhava comigo no marketing, ela ia pro hospital e eu ficava de lado, assim, não podia ficar de frente, se não dava contração, passava o dia de lado. Eu não li um filme, eu não li um livro, eu não relaxei. Podia, né, estar no hospital relaxando, eu só trabalhei. Ficava digitando lá o dia inteiro. Aí na época, quando foi seu desfile, eu falei, olha, eu vou, só se ele estiver nascendo na hora, eu não vou. Porque se tiver pra nascer, eu vou. Se for pra nascer depois, logo depois eu vou. Aí eu fui de cadeira de rodas e no final deu tudo certo. No meio do desfile eu fiquei, não tinha onde sentar, eu levantei, assim, parecia uma cena assim de um milagre. Mas enfim, aí acabou o desfile, eu voltei pro hospital ainda. E aí eu pensei, agora eu vou relaxar, agora eu vou ver filme. Aí eu juro, eu recebo um e-mail, assim, no dia seguinte, do pessoal do Karl Lagerfeld, que a gente fez a outra parceria querendo fechar com a gente. E aí eu passei o resto da gravidez fechando esse contrato. Olha. Então não teve paz, mas eu consegui assinar o contrato antes dele nascer. Que também assim, foi então incrível, né? Ele Quais outros? Ele é super de cortisol. Eu achava que ele ia ser super estressado. Eu lembro, ele é calmo, de é o mais verdade? calmo dos Mais três. todos. Olha, o meu do meio também é o mais calmo. É o mais calmo, ainda bem, né? E aí, você fez todas essas parcerias, administrando, né, essa vida aí dupla que a gente tem. E teve um desfile, que se eu não me engano foi o primeiro com aquele conceito See Now Buy Now, né? Que você montou uma loja logo no final do desfile. E isso foi uma super inovação, né? E foi assim,
a gente estava fazendo todo o desfile envolvido e não fazia sentido pra gente não ter a venda imediata, porque a gente é varejo, né? Sim. Então assim, como assim a pessoa vai ver a roupa? Claro que vai querer vender, então tem que estar disponível imediatamente. E não existia isso, assim, porque depois, isso foi em 2011, o desfile, a Burberry fez que deu esse nome, esse Now by Now, tal, em 2012, então não tinha nem esse nome, mas a gente fez porque, e muita gente foi contra. Só que pra gente era uma coisa quase que intuitiva, assim, tem que ter, porque o pessoal, e foi muito louco, assim, era um carrinho de bate-bate, as modelos, foi muito legal, foi um desfile bem grandioso. Aí no final a Donatella entrou, assim, na passarela, agradeceu, na hora que ela virou pra ir embora, tinha uma cortina preta atrás dela, a cortina caiu e tinha uma placa, assim, open, e aí o pessoal saiu correndo, eu lembro, assim, da cena, sabe, assim, das pessoas do mundo da moda saindo correndo pra loja, foi muito inovador, assim, deu super certo, foi uma operação de guerra, e não tinha nem nome na época, depois veio isso, esse conceito Não, mesmo. pra quem gosta de moda, todas as histórias são muito legais, né? E agora voltando um pouco pro tema do ESG. Sim. Tem toda a parte de governança, que a gente já falou bastante, tem a parte social, que vocês, por terem uma fábrica maior da América Latina, né, de confecção, e que tem mão de obra intensiva, a confecção, para quem não sabe, não existe um robô que faz e cospe a peça pronta, assim, depende de pessoas atrás de uma máquina costurando, né? E então é muita gente. Quantas pessoas que emprega a Riachuelo hoje? Hoje 27 mil pessoas. Além do varejo, que também emprega muito. E emprega muitas mulheres, inclusive, muitas né? Mulheres. E como que é essa parte do social e também a do ambiental? Tá. Enfim, é um pilar super importante, né? Como tem que ser para todo mundo hoje. Eu acho que a cadeia da moda, ela tem um impacto grande, a gente sabe disso. Só que a gente não pode esquecer, acho que tem muita coisa sendo feita a esse respeito, assim, a gente vê muita evolução e depois eu posso entrar mais nisso e falar um pouquinho mais, que é super importante. Mas tem o pilar social, que é muito importante, que pelo que você falou, o que você falou, é muito mão de obra intensiva. A gente mora num país que tem muita gente que não tem saneamento básico, as pessoas esquecem disso, assim. Eu conheço bem o Brasil pela Riachuelo, né, por conta da Riachuelo eu já viajei muito, a gente tem toda a relação com o Nordeste e tem um trabalho no sertão mesmo, onde meu avô nasceu, e é uma indústria que eu acho que quem trabalha com moda tem que ter muito orgulho, porque a gente gera muito emprego no nosso país, sabe? Então você pega uma cadeia, você pega mesmo a parte de costura, né, assim, você tem alguns elos da cadeia que aí tem mais maquinário e tal, que estão na fábrica, mas você pega a costura, ela pode ser super descentralizada. Então tem a costura na fábrica também, mas a gente conseguiu levar ao longo do tempo contratar, na verdade, oficinas de costura e ajudar a montar e contratar oficinas de costura no sertão do Rio Grande do Norte, porque a costura é uma atividade que não precisa de água. Então ela é perfeita, assim. A gente tem uma questão no Brasil, gente, e eu acho que o Brasil precisa da parte de apoio social, de Bolsa Família, assim, precisa mesmo, é super importante, mas acho que a iniciativa privada tem um papel super importante de levar prosperidade através da geração de trabalho e renda. Isso é muito forte. A cada emprego que a gente consegue gerar no Brasil, a cada peça que a gente escolhe costurar no Brasil, você tem um impacto gigantesco, assim, pra frente, né? Porque acho que tem uma questão de autoestima, de quem usa tudo, mas pra trás o impacto é muito grande. Quando você tá usando uma roupa, você não imagina, assim… Desde a plantação do algodão, do tecido, até… tudo. Então isso é muito legal, e a gente tá fazendo esse trabalho, né, a cadeia da Riachuelo é muito grande, mas a gente tá fazendo um trabalho específico no Rio Grande do Norte, que vai disso, desde o plantio do algodão. Então você pega famílias agricultoras, pequenas famílias, né, que tem lá um pedacinho de terra, que já plantavam milho, gergelim como sustento, coloca o algodão e aí consegue aumentar a renda deles mensal de forma importante, né, para as famílias. A própria costura sendo feita lá, então tem um impacto, assim, o que eu quero dizer, vamos entrar no pilar ambiental, ele é super importante, mas a gente tem que ter muito orgulho dessa parte social, assim, da geração de emprego que a cadeia da moda faz, e quando é feito da forma certa, né? A gente sabe que tem muita coisa errada por aí, mas a gente também vê muita coisa muito certa, assim, de verdade, esse projeto do Rio Grande do Norte que eu tô falando, é o projeto mais transformador que eu já vi na minha vida. Cidadezinhas que não tinham nada, não tinham comércio, assim, o cara
foi lá, comprou a primeira moto, abriu a primeira padaria, abriu assim. É demais Graças a essas esse histórias, né? A ecossistema, oportunidade que a gente leva para essas pessoas que não E a teriam uma nossa cadeia perspectiva, né? permite isso, né? Porque dependendo da cadeia, você não consegue. Dependendo da indústria, é difícil montar num lugar que tem pouca água, que tem muito calor, né? São lugares meio adversos em alguns sentidos. E a cadeia da moda tem partes dela que faz sentido descentralizar. Tanto faz você ter um galpão com 1000 costureiras ou um galpão pequeno com 30 costureiras. Sim. Então, isso que a Fernanda falou, assim, você tem, às vezes, na zona rural, uma cidade de 400 habitantes, não é nem uma cidade, é um povoado, né? E que 30 pessoas trabalham numa oficina. E tem impactos, isso que a gente nem imagina, né, gente? Porque, assim, aumentou o número de divórcios. Por quê? Porque são mulheres que puderam escolher sair de um casamento abusivo, ter o dinheiro delas, o sustento delas. Você consegue deixar as famílias juntas. Quantas histórias a gente não escuta de pessoas que deixaram os filhos com os pais e foram procurar empregos na cidade grande. Você consegue. Então, assim, tem tanta coisa, tem um impacto. É muito maior do que só o emprego, né? Você muda, os jovens ficam na cidade, né, as pessoas mandando os filhos pra faculdade, sabe? É muito. Muda a realidade do país. Muda completamente, assim. Então a gente Muito lindo. a indústria da moda é impactante, a gente tem que agir sobre isso, mas a gente também tem que ter muito orgulho da indústria da moda, ela é muito importante para o nosso país. Sem dúvidas, muito lindo isso que você falou. E tem tem uma lista de coisas ambientais, mas que tem o Instituto, né? Tem o Instituto, esse trabalho é muito feito pelo Instituto, então a Riachuelo é totalmente responsável pela cadeia dela. O Instituto que a gente está tentando fazer, e a Fê foi junto, foi muito legal, assim, quando meu avô morreu, tinha essa vontade de concentrar, né, essas ações num guarda-chuva de um instituto, mas era uma página em branco, a gente não tinha ideia o que fazer. E a gente começou a conversar muito, né, com o Gabriel também, e falou, não, vamos lá para esse lugar que ele nasceu, porque ele sempre falava isso pra gente, assim, que ele chegou onde chegou porque ele recebeu uma oportunidade. E a importância da gente dar a oportunidade para as pessoas, porque depois que você dá essa oportunidade, a pessoa floresce, ela cresce, ela vai atrás, mas você tem que dar a primeira oportunidade. E a gente ficou com muito isso na cabeça, e o sertão é uma terra de oportunidades mais difíceis, por isso que a gente fala, por tudo isso, porque não tem água, não tem trabalho para todo mundo, porque o semiárido brasileiro é o mais habitado do mundo, que diz muito sobre o povo brasileiro, porque é muito difícil você habitar um semiárido. Então, como levar, que tipos de emprego você consegue levar para o semiárido? E a gente montou um instituto pensando nisso, assim, em transformar vidas através da geração de trabalho e renda. Então, já existia um projeto de oficina lá, o instituto ajuda a capacitar, a desenvolver, a melhorar a qualidade. Todos têm a BVTEX, né, que é aquele que tem da BVTEX, todo mundo do varejo pode comprar deles, né, uma C&A, uma Renner. Nosso sonho grande é que vire um grande polo têxtil, como a gente tem no sul do país, que o Nordeste também vire. E aí a gente foi, tem as bordadeiras, né, que é super tradicional, então ajudar a manter essa tradição do bordado, abrir portas para outros projetos, ensinar elas a venderem pela internet, aí começa a expandir, né, esse projeto do algodão. Então pegar as famílias agricultoras e colocar o algodão no plantio delas, a gente conseguiu uma máquina de beneficiamento, então elas já vendem esse algodão beneficiado, então gera uma renda adicional, que ficam nas cidades, ficam com as pessoas. Então eu acho isso, assim, a gente tem que olhar, é incrível você conseguir aliar, né, o seu trabalho, o que você faz todo dia, com o impacto, né, e quando você tá numa empresa grande, você consegue aumentar muito esse impacto, né? E eu vejo isso, assim, minha alegria hoje acordar de manhã. O Instituto é a continuação do meu avô, acho, né? Da paixão dele, que sempre foi puxar as pessoas juntas, assim. Você nasceu muito simples, morreu muito simples, e a paixão dele era essa. Não, muito lindo isso, porque você está, né, levando oportunidade para um lugar que tem escassez de oportunidades, e ao mesmo tempo você está voltando às raízes, né? As raízes do seu avô. Muito lindo. Amei. E pra Riachuelo faz todo sentido, tá, gente? Assim, é super bom, a gente tem um monte de gente lá com talento, costurando. É uma coisa, é um ganha-ganha pra todo mundo, com né? Certeza. É muito bom, mas acho que a gente tem que pensar nossas empresas para como colocar, né? Entender que deixa essa parte do assistencialismo que é super importante com o governo, e como a iniciativa privada pode impactar através das suas cadeias, né? É isso. Amei essa história. E a Marcela deletou o Instagram dela, mas ela prometeu que vai voltar. Vou voltar. Porque ela faz falta. Agora, a Fê, ela tem uma legião de fãs. Ela deletou o TikTok da filha, mas ela bomba na internet com muitas dicas de
que eu tenho certeza que todo mundo, quando vê seus stories, enche o carrinho do Mercado Livre, da Amazon. Recebo muita mensagem, Eu, pelo amor de pelo menos, Deus, sou assim. para, você vai me falir. É isso, você vai falir as pessoas, porque… mas são dicas inúteis, úteis, né? Tem Aquela coisa que a gente não sabe que a gente besteira, precisa. Tem algumas coisinhas úteis no meio, mas… O que te motiva a produzir esse tipo de Tudo que eu já conteúdo? estudava, eu já curtia, uma curadoria do meu cérebro. Então, tudo que eu gostei, eu posto. Eu não tenho muitos seguidores assim, comparando com o padrão de influenciador, só que eu gosto disso porque é meio que uma familhinha, assim. Então, eu falo, assim, de um jeito muito, tratando todo mundo como melhor amigo, e todo mundo me trata, assim, quando eu encontro, trata também, assim, nossa, sabe, sei tudo da sua vida. E já ela sabe tudo de todos os assuntos, assim, tudo. Eu comprei aquela máscara de LED, sabe? Fê, que cor que eu tenho que usar? Quantas vezes… Qualquer assunto, assim, Fê, que tira a mancha do tapete? Qualquer E ela coisa. tem paciência, ela responde, ela vai, se ela não sabe, ela pesquisa. Ela é uma curadora Imagina mesmo. ter o oráculo de irmã. É muito bom. Não, eu pensei demais. que com a invenção do Google eles fossem me substituir, mas não, é tudo Inteligência artificial, né? Tudo isso e ainda não. É porque é isso, a gente… valoriza essa linguagem que você tem, que é muito próxima, né? Você fala com as pessoas. Eu me sinto tua amiga. Você é? Muito feliz já. Mas é isso. São coisas que aproximam as pessoas, porque mostra que você é uma pessoa comum, apesar de agora médica, de ter uma história de sucesso, de superação, né? Também, por que não? Mas que ao mesmo tempo é uma pessoa comum. É demais. curiosa. Nossa, eu tava no shopping outro dia, a mulher quase deu um tapão nas minhas. Fê, como você é baixinha! Eu sabia. Eu falei, gente, é muito, né? Se fosse uma pessoa famosa, assim, não ia chegar nunca fazendo isso. E eu gosto que seja assim, continue assim. E o que te motiva a ficar postando esse tipo de dicas? O feedback é tão gostoso. E eu, assim, quando eu posto pros outros, eu tô postando pra mim também. Então é uma coisa que eu já pensaria, eu já estudaria, eu já gostei. Então eu falo, por que não dividir? E assim, você acaba atraindo a sua tribuzinha, né? Então… Quem não gosta, quem não se identifica, sai fora. Eu também adoro. E quem se sente em casa, fica. Não, demais. É muito bom. E Fala você… como você… Desculpa, mas fala como você pensa nos produtos que você falou que você gostaria de inventar da curadoria. Você é O que você gostaria de inventora inventar, também? que aí você… Porque eu acho os produtos porque muito Eu sempre penso assim, o que facilitaria a minha vida, o que eu acharia demais. Daí eu entro assim nos buracos assim na internet até descobrir se isso já existe ou não. E daí, se existir, eu divulgo. Assim. Esse é o processo criativo, é isso? parte dele, né? Muito legal. E você, aqui somos mães de meninos, mas você é a única aqui que tem uma filha mulher. Ela se interessa pela Riachuelo, por ser uma empresa de moda? Tem alguma ligação especial? Não, acho que ela herdou o meu gene de não gostar de moda. Quando a gente tava vindo pra cá, falei, Marcela, sobe aqui no meu closet pra escolher minha roupa. Eu sou a única da família, acho que não tem essa veia muito da moda. E a Nina também, o negócio dela é bicho. Ela quer ser veterinária? Não quer. Ela, quando ela era pequenininha, ela falava que ia ser presidenta dos animais. Daí ela quer trabalhar com… Ela quer fazer faculdade também que é Animal Studies, mas que engloba também várias coisas, assim, de agro, de sustentabilidade, de não sei o quê. Tem uma Ivy League de Cornell que tem esse curso que eu não tinha a menor ideia. E ela é super estudiosa, então ela tá focando nisso. Vamos ver. É ano que vem que ela tem que… Ano que vem. Então você vai ter ela por pouco tempo, porque aqui no Brasil eu tô tentando descobrir tem, né? se não tem nada no Brasil, no interior. Deve ter. Não, estou brincando, são do mundo. E os teus filhos, Márcia, você falou que eles acompanham, tem esse envolvimento por tua causa, né? Que você procura levar, envolver eles o máximo que você pode. Você vê algum deles na sucessão da empresa? Não sei. Assim, nunca pensei muito. Eu quero o que eu quero, assim, para os meus sobrinhos, até essa viagem do sertão, que eu já fui várias vezes. Uma das vezes eu levei o Nick, filho mais velho da Fê. Ele gosta, ele se interessa. Ele quer fazer administração, vai começar agora, né? E ele é super interessado de negócios, é muito legal. Isso é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe, né, o destino dos nossos filhos e o que eles vão se interessar, o que não, cada um tem a sua personalidade. Às vezes a gente acha que uma pessoa vai se interessar, eu achava que um filho, mas aí no final o outro, e aí as coisas vão acontecendo como tem que acontecer, né, a gente não pode mandar na vida deles, Acho que tem que né? preparar eles para serem pessoas, fora todos os valores, mas para serem pessoas produtivas para o mundo, entenderem o valor do trabalho. Acho que o trabalho muda
muda a vida das pessoas. Acho que nada dignifica mais as pessoas do que o trabalho. Você entende, né? Seu lugar no mundo, você entende a hierarquia, você entende que tem muita gente muito melhor do que você. Então acho que isso dá um senso assim, E é muito de legal ouvir isso humildade de vocês, importante. porque vocês teriam condições para não trabalhar, para ter uma vida, né, mais sossegada, não precisaria. Mas é justamente isso que você falou, de a gente se sentir produtivo para o mundo e de se realizar também. Imagina você passar pela vida. O que eu produzi? Não, eu tô há um mês de férias, eu tô surtando. É. Ainda bem que tem essa coisa de me sentir um pouco útil com a internet, que assim, é o que salva, senão eu estaria batendo a cabeça na parede. Eu falo pros meus filhos isso também, seja útil e seja curioso, assim, o interesse vocês escolhem, mas… Ótimo, é isso aí. E você faz residência ainda, né? Não comecei ainda, vou Não? começar Vai começar? no próximo semestre. Agora? Não, eu não. termino agora e começo em agosto. Ah, você termina a Eu tô faculdade? na dúvida ainda, porque com o que eu quero trabalhar não tem residência ainda no Brasil, então tô pensando em fazer uma pós O fora. que é que você quer trabalhar? De medicina do estilo de vida, assim, de Tá. integrativa. A integrativa funcional. não tem Não tem ainda. uma residência. Ainda é meio motivo de chacota aqui, infelizmente. O povo não leva muito a sério. É. Tem nada a ver com o que falam no resto do mundo, assim, que já estão pelo menos uns 10, 15 anos na frente. Então, o Brasil ainda tá engatinhando um pouquinho nesse sentido. Mas tem alguns médicos aqui, bom, eu sigo Tem, todos. excelentes médicos. Mas é que não é um curso não ainda, deslanchou né? de uma forma que, assim, Da forma traz acadêmica. pra massa, da forma que poderia ajudar muito mais gente do que ajuda. Gente. Verdade. Mas eu amo tudo isso. Mas realmente falta, né, uma formação mais formal em medicina integrativa. Mais formal, menos preconceituosa, só que com medicina baseada em evidências, absolutamente, para não achar que Sim. que medicina integrativa é fazer detox pelo pé, assim, umas coisas. Não, eu adoro te seguir, Fê, porque você fala tudo que você fala faz muito sentido e você explica, né? Não é que você solta uma e deixa rolar, né? Você explica ainda o fundamento. Eu gosto de simplificar a ciência, né? E isso eu sou é aí que tá. nerd da ciência, mas deixar uma linguagem acessível. E é aí que tá a genialidade. Sempre as coisas mais simples são as mais geniais, né? A Apple, né? Minimalista, tal, que dá uma solução de um jeito simples. E apesar de não seguir, eu gosto muito de ouvir o que você fala. Eu sou vegetariana estrita, e você falou outro dia sobre isso, eu falei, mas é interessante ver outros pontos de vista, né? E eu gosto de gente que me confronta. Não gosto algumas das pessoas mais saudáveis que eu conheço são vegetarianas. Eu falo que dá mais trabalho, mas dá claro muito que trabalho. É isso, tem que suplementar, tem uma série de outros cuidados. Do ponto de vista ético, moral, indiscutível, eu ainda chego lá. A tua filha, né, que quer ser. Minha filha, quando ela descobriu que carne era bicho, ela assim passou mal. E ela amava carne, né? Amava e ficou muitos anos. Agora ela não é mais, mas ela já falou que vai voltar a ser. Ela passou assim, ela estava crescendo 5 centímetros por mês quase, e ela falou, meu corpo tá desejando muito carne. Eu falei, então respeita seu corpo, né, se você quiser. Daí ela comeu assim um primeiro pedaço chorando, e hoje só come meio disfarçado, mas já falou que vai voltar a ser vegetariana. Eu nunca gostei muito, porque eu também achei sempre muito primitivo. Mas o estilo de vida que a gente nasceu e vai morrer é esse, é o da carne, né? Mas pra mim, parece que a gente voltou pros tempos da caverna. Mas é uma coisa bem Neandertal mesmo. Não é? E então, pra mim, fez sentido. Mas aí eu tive que estudar mais ainda, me aprofundar, né? E atrás, na época, faz mais de 10 anos já, não tinha nem nutricionista pra me atender. Aí eles falam, pelo menos ovo, come. Eu não quero. Então, você não tá entendendo. eu tive que ir atrás e me informar pra me aculturar pra fazer isso acontecer, né? Agora, a gente tá aqui num papo íntimo, né? E eu queria saber uma intimidade de vocês duas. Quem começa? Você vai ter que perguntar e daí eu respondo. Não sei se consigo Eu pensar. quero saber uma coisa assim, é um papo íntimo. Eu quero saber quem é a Fê na intimidade. Quando você tá em casa sozinha, quando você chega em casa… por ela? Não. Isso é bom, hein? Irmã entregar a irmã. Não vou. Eu sou muito caseira, então tava te falando antes, eu me mudei pra casa agora, então assim, tá
quase impossível. Eu saí de casa para ir no médico e para vir aqui. Gente, foi só. muito difícil tirar ela de casa hoje. Foi mesmo. Porque eu gosto da minha rotininha de treino, de sol, de sauna. Agora tem sauna, tem, assim, tudo que eu… Agora que você não sai de eu casa tento mesmo. Não saio. Eu falo que vou me apaixonar. Alguém falou assim, você vai encontrar outro amor. Eu falei, só se for o entregador do iFood. Porque assim, é a única pessoa que eu tenho contato. E é isso, tipo, ler, ficar mais Ficar à quietinha. vontade em casa. É. E em casa você não fica produzida, você tá toda bonita Nossa, hoje. não. A Mar teve que escolher tua roupa, mas… Eu em mando casa sempre você fica mais à foto no vontade. grupo, assim. Daí minha mãe fala, tá bonitinha, pode ir. A Fé é tão desencanada com isso. Eu não sei se vai matar que eu vou contar essa história, mas acho que 2 Réveillons atrás, a gente tava, né, passa todo mundo junto sempre. A minha mãe levou, ela sabia que ela nem ia levar roupa pro Réveillon, então ela levou, tipo, 3 vestidos pra Fê escolher, porque ela sabia que ela não ia levar roupa. Então, Mas é libertador, assim, eu descobri que eu não gosto de fazer a unha, eu não faço mais unha, não vou fazer pra ficar bonitinha pros outros, assim, então. Ai, não ela faço olhando unha pra também. minha unha. Eu não faço também, mas é porque eu tenho alergia a esmalte. Ah, tá. Não, a Marcela falou assim, até 2 anos atrás, ela, Fernanda, você não pode comprar seus sapatos na Target, alguma noção você… não, agora ela tá super linda, bem vestida, tudo, mas tinha uma época que a gente tinha que dar umas cortadas, sabe? Por isso que é bom ter irmã, gente. Exatamente. Muito bom. E você, Mar? Quem é a Marcela na intimidade? Ai, gente, uma chata, né? Não. Virginiana, que eu sei. Virginiana Ela é a louca, gerente, planilhada. gente, já é a irmã mais velha, fala A que ela é gerente gerente da da família família. inteira. Virginiana, né, piorou vezes 10, mas é maravilhoso, porque a gente não precisa pedir feedback, ela sempre vai dar. Então, sabe? Porque, ó, só dá feedback quem ama, quem quer o bem, não É é? verdade. É verdade. Mas eu acho que eu sou super o estereotipo da virginiana, irmã mais velha, perfeita, tudo perfeito, assim, o estereotipo. Aí já foi leonina, né? Deve ser algum Aí ascendente. você deu uma de estereotipo leonina, sou perfeito. Mas planilhada, eu coloco as coisas em planilha, assim, de verdade. mesmo? Mas assim, então, acho que até por ter 3 filhos também, mas assim, então eu tenho que fazer algumas coisas no meu dia. Então, sei lá, um aplicativo lá de cabeça, sabe? Deixa você não ter Alzheimer no futuro. Aí eu marco todo dia que eu já tenho que fazer. Jura? Eu marco tudo, marco assim, todas as coisinhas que eu tenho que fazer no dia. Eu tenho uma listinha, eu tenho que ticar tudo, assim, pra não esquecer. Coisas assim, pra mim, fora de trabalho, assim, mas sabe? Super Tem que organizada. ler X minutos, eu tenho que ticar na agenda, ginástica, né? Não, isso eu gosto também, de ter metas. É de muito me colocar bom. metas. Mas e coisas básicas, assim, mas eu amo a rotina, eu amo, assim, rotina, eu amo as coisas. Você também é caseira, que nem a Fê? A família. A gente assim, todo no mundo Réveillon, vira os- eu fui dormir às 9 da Não, noite, eles foram é. dormir meia-noite 1. Mas eu fiquei brava. Mas se vocês não tiverem meia-noite acordada, eu não passo mais com vocês. Porque pelo menos o Réveillon, porque eles queriam dormir assim antes da meia-noite. E não dá pra todo chamar mundo. muita visita pra em casa, porque a gente vai quase todo final de semana pra fazenda pra ficar todo mundo junto. E assim, se chamar visita, 9 horas da noite a casa tá inteira desligada. Não, é verdade, assim, parece extremamente tá escura a casa, assim, todo mundo janta às 7 e vai dormir. E é muito louco, e nossos pais são assim, nossos pais não são casados, mas eles se dão super bem. E os dois são assim, de acordar cedo, de fazer ginástica, de se cuidar, de ter rotina. E a gente Seu pai é virou igual. atleta, não é? Acho que meu você pai, postou outro dia aqui. ele fez agora no fim do ano, ele fez 1.000 quilômetros de bike em 5 dias. Nossa. Falou, fiz 100 pra cada neto. É impressionante. Eu comprei essa coisa agora que mede, né? Daí tem um grupo do Brasil. Ó, anotem aí a dica. E eu tô e daí ele tá assim, sempre nos top 3. Eu tô no 527. Eu falo, gente, que humilhação. Mas é um bom incentivo. O que é essa pulseira? É um Whoop. Eu sempre usei o reloginho da Garmin ou do Fitbit, tudo. E daí agora eu não troco mais. Tem aquele Oura Ring, tudo. Mas esse Que mede o sono? Ele monitora tudo, assim, mas como eu não sou atleta, ele mostra mais um outro lado, assim, de sono, de recuperação. E ele tem muito mais sensor que um Apple Watch, por exemplo. Então ele, assim, vê que eu fiz sauna, ele vê que eu meditei, ele vê, assim… Então ele vai calculando o quanto de sono você precisa por dia, ou quanto você pode fazer de exercício físico sem prejudicar o seu dia seguinte. Ó, que legal. Tô adorando. Ó, pode colocar no carrinho. Vou colocar meu cupom no… Publi não paga. Na descrição da live. Não, demais, gente, eu adorei esse papo. Tem uma última coisa que eu queria perguntar, não sei se vai se incomodar, Fê. Não me incomodo com 4. Você fala, de vez em quando você fala no teu Instagram da síndrome de Asperger.
Sim, agora não pode mais falar. Eu preferia o nome, porque assim, não me sinto muito, acho que eu tiro a atenção de gente que precisa de muito mais apoio. Mas não pode mais falar Asperger porque era um médico nazista. E é um tipo de autismo, né, que precisa de pouca ajuda, foi uma coisa que eu descobri depois de adulta, com 35 anos. E daí fez sentido, porque eu sou muito bem trabalhada nisso hoje em dia, em outras coisas não. Mas eu era uma criança extremamente, assim, esquisita, né? Uma adolescente muito problemática. Então, assim, foi bom pra fechar, assim, várias lacunazinhas que eu, assim, me sentia meio alienígena. Então, assim, todas as fotos, eu tenho 3 fotos sorrindo na infância, assim, não por não estar feliz, mas porque tem uma coisa, assim, né, muito diferente socialmente. Minha mãe falava, a gente morria de vergonha dos escândalos que você dava, tipo, assim, coisas pontuais. Eu me sentia 100% normal em casa. Daí na rua, assim, escola era uma tortura, assim, não tinha muitos amigos, tudo. Daí depois na adolescência foi algo que evolui Não, você aprende a trabalhar. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de olhar nos olhos de quem eu não conheço. Então, eu foco aqui no centro. E tem dias que eu tô assim, que eu não tô bem, e daí eu não saio de casa. Então, se eu tô na rua é porque eu tô num dia. É mesmo. Que bom que hoje calhou. Então, você aprende a conviver com essa condição. É isso. Tem muito, é um espectro, tem muitos graus, mas eu aprendi super a conviver e a notar o lado bom, porque um jeito não é doença, né, não é nada, é só um jeito diferente do cérebro funcionar que pra mim dá super certo. Meu pai teve um papo comigo, não sei se ele vai me matar agora, mas ele teve um papo, ele falou, Fê, eu queria te pedir desculpas, porque a sua vida inteira a gente ficava tentando querer que você fosse normal e a gente não percebia que sua graça não é não ser normal, né, então... Foi bacana escutar isso, assim, com 40 anos. Não, a gente vai aprendendo, nós pais, né? A gente aprende com as situações da vida, a gente não nasce sabendo também, né? E, olha, tinha papo aqui para continuar mais 1h30, mas eu queria perguntar para vocês também das origens judaicas que vocês têm, a gente estava conversando um pouco antes, mas acho que vai ficar para um próximo papo. Combinado. Combinado? Vocês vão ter que voltar aqui. Aí depois a gente volta uma de cada vez, porque aí a gente explora mais assuntos ainda. Agora a gente entregou esses assuntos de irmãs, que foi uma delícia. Eu amei ter vocês aqui. Também, amei. Fiquei feliz de não ter desmaiado. Você não desmaiou, Fê? Ai, que bom. Eu tô pronta pra próxima. Mandou super bem. É uma honra ter vocês aqui. Foi nossa. Fê, o primeiro podcast, assim, vai bombar. Vai bombar. Uma honra ter sido justamente com você, que eu já era fã. Um privilégio ter vocês aqui. Obrigada, Má. Obrigada mesmo. E se você gostou desse nosso papo íntimo, não deixa de dar o seu like, de encaminhar para quem você gosta. Eu tenho certeza que os insights dessa conversa vão inspirar a trajetória de alguém. Um beijo, até o próximo.